aí, seriadores, beleza? Aqui é o Luan, mais uma vez. E, bom, antes de começar o vídeo, fazer aquela divulgação de sempre, grupo do Santuário dos Walkers, grupo dos seriadores e o nosso Instagram. Criamos um Instagram assim, então todos os links estão embaixo na descrição, beleza? Você entra aí, nos segue no Insta, porque vai ser mais um meio de comunicação que a gente vai fazer. Vamos estar mantendo ele sempre atualizado com informações de séries. Entra lá no nosso grupo de seriadores, no Santuário dos Walkers, que a galera é mó gente boa e você não vai se arrepender de entrar lá, beleza? Então é isso, vamos pro vídeo agora, mas antes de começar o vídeo, vamos à explicação do Márcio, né? Já que esse quadro foi ideia dele, então ele vai estar explicando agora. Então, como vai funcionar esse quadro? Nós, os seriadores, vamos fazer uma análise e crítica de séries não só necessariamente da série completa, mas de episódios de séries que estão bombando no momento. Como funciona a análise da série? Bem, ela consiste em uma crítica do episódio ou da série inteira para darmos veredito. Então, nessa análise, vamos falar sobre recursos de narração, como o roteiro é, como os personagens são, entre outras coisas. Agora, como vai ser o veredito? São 100% para a série ser incrível. Então, 50% até 70% seria uma pipoca morna, ou seja, uma série mediana. De 70% para cima seria pipoca quente, que seria uma série boa. E de 50% para baixo é considerado pipoca fria, que seria uma série que não agradou tanto ou não é boa mesmo. Assim, no final dos vídeos, daremos uma porcentagem, apontando se a série é pipoca quente, morna ou fria. Após a estrondosa primeira temporada, o 13 Reasons Why voltou com uma segunda temporada para fechar as lacunas que foram abertas na primeira temporada, mas assim como fechou alguns buracos que ficaram, ela também trouxe alguns outros suspenses e abriu mais lacunas. Essa segunda temporada ela tratou de muitos assuntos polêmicos, sendo eles o uso de drogas, depressão, automutilação, suicídio, bullying e porte de armas ilegal. Isso foi um negócio bem da hora, porque tem uma galera que assiste com os pais e tratar desses assuntos, assim como a primeira temporada, obrigou as famílias a discutirem estes assuntos que são muitas vezes ignorados, ou eles evitam porque são, entre aspas, constrangedores. A segunda temporada prometia dar as consequências da primeira, ou seja, a primeira temporada a Hannah deu os porquês e na segunda temporada daria as consequências aos porquês dela. Eu achei uma jogada bem da hora. A própria série colocar a primeira temporada como os porquês, segunda temporada como as consequências. Foi uma jogada bem da hora e eu gostei bastante disso. Embora, quem sabe, poderiam ter melhorado um pouquinho mais nas consequências, mas ficou bem da hora, sim. E foi uma bela jogada até de marketing para a série, para a divulgação dela. Diferentemente da primeira temporada, muitos personagens foram bem aproveitados. Que na primeira temporada eles mal apareceram 2, 3 episódios ali e não foi mostrado muito sobre eles. Esses personagens que foram bem aproveitados na segunda temporada são Tyler, Kevin Porter, Montgomery, Tony, Sherry e Sky. A Sky, sim, é um personagem que mal apareceu na primeira temporada, apareceu ali em meia dúzia de episódios e não falou praticamente nada sobre ela. Mas na segunda temporada ela foi bem explorada, foi mostrado mais sobre ela e foi bem na hora de conhecer mais a personagem. O Tony também, foi claro que ele foi um personagem que é protagonista da primeira temporada. Envolveu muito o suspense dele com as fitas, com a Hannah e com a Sra. Baker. Mas eu achei um negócio muito fechado e não conhecemos muito este suspense, não conhecemos o Tony de verdade, né? Na segunda temporada ainda tem muito suspense envolvendo as tramas dele, mas a gente conheceu um pouquinho mais do personagem, conhecemos a fortificação da amizade dele com o Clay, o que foi algo bem da hora e que faltou na primeira temporada e teve agora nessa segunda temporada. Mas assim como teve esse aproveitamento de personagens, teve uma forçada de barra na questão da Hannah. Nas aparições dela, eu achei mal feito, meio forçado. Eles poderiam ter caprichado um pouquinho mais no enredo. É claro que ela seria, entre aspas, obrigada a aparecer porque a série gira em torno dela, mas eles poderiam ter melhorado um pouquinho o enredo, o roteiro das aparições dela, porque eu achei muito desleixado e mal feito, e ficou bem forçado nessa questão, mas faz parte. Então isso é um ponto negativo que a gente anota, e agora no final vai influenciar. Os novos personagens foram totalmente úteis à trama, pelo menos ali os principais, né, os que mais apareceram, como Cyrus, a Chloe e a Nina. A Nina não foi aquela personagem de grande importância para a trama principal, mas ela
entre aspas, ajudou um pouquinho ali a Jess e teve suas participações Kai lá. A Chloe foi uma personagem que basicamente as tramas secundárias rondaram em volta dela e do Bryce, né? O Alex, a Jessica, o Clay, o Zack, talvez. Tudo isso meio que rondou em volta da Chloe e perseguiu ela. E o Cyrus foi um personagem que teve uma evolução muito grande, chegou mais ou menos no meio, ele teve uma queda enorme devido a algumas coisas, algumas atitudes, mas eu acho o personagem super da hora e meu personagem favorito da segunda temporada é ele. Inclusive ele ajudou lá o Tyler e tudo mais, todo um negócio muito da hora envolvendo ele, eu achei isso da hora. Assim como a primeira temporada, essa segunda temporada contém uma trilha sonora ótima, atuações magníficas, perfeitas, todos os atores atuaram assim de alto nível, mas com menção honrosa aqui ao Justin, ao Bryce, ao Tyler, ao Zack, a todo mundo. Não, mano, esses quatro arrebentaram demais e mandaram muito. Ah, e o Tony também. Esses 5 mandaram demais. E merece uma menção honrosa, porque, cara, foram ótimos atores e eu gostei demais da atuação deles nessa segunda temporada. As tramas secundárias foram muito bem boladas, muito bem feitas, até melhores que a trama principal, e eu gostei bastante disso, dessas tramas secundárias serem bem desenvolvidas, bem desenroladas, né? E toda essa questão das Polaroids que é mostrado no trailer é um negócio, um suspense bem da hora e bacana de assistir e instiga a gente a ver, assistir até terminar e descobrir o que está acontecendo de verdade e o que são essas Polaroids. Agora sobre a trama principal, a trama primária, eu não gostei tanto, eu achei ela monótona e muito chata e repetitiva. Se você prestar bem atenção, você até pode encontrar um padrão para as coisas que acontecem neste enredo principal, né, nos episódios, no desenrolar. Se você prestar bem atenção, você acha um padrão, acontece aquilo, depois acontece aquilo, aquilo de novo. Então eu achei muito monótono e muito repetitivo a questão dos episódios e da trama principal. Então isso é mais um ponto negativo. Para assistir a segunda temporada de Três Porquês, você pode ter um hype muito grande. Porque se você for muito hypado, você vai acabar se decepcionando e muito. Ela não é uma série de alto, ela não é uma série de alto nível. Ela é inferior à primeira temporada, porém ela pega bem, ela tem ótimos pontos altos e alguns pontos fracos, como toda a série, mas ela é uma boa série, sim. Porém, não se pode assistir com muito hype, senão vai acabar se decepcionando e muito. Ela era uma série esperada por muita gente e algumas pessoas se decepcionaram justamente por causa deste grande hype. Ela oscila bastante em alguns momentos dentro dos episódios e alguns episódios são ótimos, outros são ruins e dentro dos episódios ele é perfeito até os 30 minutos, ele decai depois nos restantes, no final ele é péssimo. É só um exemplo, viu? E ele oscila bastante dentro dos episódios e ao decorrer dos episódios. Isso é outro ponto fraco, porque uma série não pode ficar ruim, ainda mais de tal importância como 13 Reasons Why. Ela não pode ficar ótima e de repente ela ficar péssima. Ela tem que manter o padrão de ótima, bom, médio, por aí vai, e não pode ficar ruim em algum momento. Analisando todos os pontos positivos e os pontos negativos, ela é uma boa série, mesmo com seus altos e baixos e com toda a oscilação dela, ela ganha 65% no nosso ranking e é uma pipoca morna. Ou seja, vale assistir essa série sim, vale maratonar 13 Reasons Why, segunda temporada, eu assisti em 3 dias, vale bastante a pena você olhar ela, porque é uma série bem legal, bem desenvolvida, com suspense da hora, porém, se você não tiver nada melhor para assistir, assiste ela, caso você tenha outras possibilidades, assista essas outras e depois elimine 13 Reasons Why, porque ela é uma boa série, sim. Mesmo sendo inferior à primeira temporada, vale a pena assistir ela, sim. Porém, ela tem muitos pontos negativos, assim como tem pontos positivos. Porém, o número de pontos negativos é muito grande ao tamanho da série. Isso dá até perde um pouquinho a vontade da pessoa assistir. Monótona e padronizada. Porém, ela é legal de ser assistida, personagens carismáticos, atuações ótimas, trilha sonora boa, pipoca morna, e é isso. É uma ótima série para se maratonar, nada mais disso. Não é uma série espetacular, não é uma série perfeita, ela é só mais uma série neste monte de séries. Mas então é isso. Se você quer uma review minha com spoilers, comenta aí embaixo para me saber.
E é isso. Dê like no vídeo se você gostou. Se inscreve se não é inscrito. Comenta o que achou do vídeo. É isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, um abraço. Valeu. Falou. Fui.